Estamos de volta com o seu Filosofando, desta feita numa nova temporada. Esta temporada que começou com 6 programas sobre violência e cultura de paz, que você pode encontrar no YouTube, no canal da TV Mundo Maior, programa Filosofando, bem como na nossa página, no site da tvmundomaior.com.br. Nós estamos hoje abrindo uma nova série, que é o Pensamento de Allan Kardec. Esta série trará também entrevistas com pessoas do movimento espírita que se dedicam à renovação da imagem de Allan Kardec para todos nós espíritas. Então aguarde que você vai ter muitas surpresas nesta nova série, o Pensamento de Allan Kardec. Eu finalizei o bloco anterior dizendo que Kardec soube ser altruísta e extremamente respeitoso com relação à filosofia do espírito, pois sabia que Jesus de Nazaré estava de volta nesta que é a filosofia de todas as filosofias. Isso dá o que pensar. Esta volta de Jesus aparece em tom de promessa nos Evangelhos, e é no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo que o Consolador se mostra de forma bem ostensiva quando o Espírito da Verdade diz: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. Interessante, a verdade buscada por todas as escolas filosóficas em 2.600 anos de história, mas também pelas religiões, foi trazida, foi revelada através da codificação espírita na sua filosofia. Portanto, nós estamos num momento importantíssimo da nossa conscientização enquanto seres imortais e com experiências vividas no passado e com renovação de vida através das reencarnações sucessivas. Israel, mencionado nesta frase, é o símbolo do resgate evolutivo de toda a humanidade. Israel aqui não é o país, e sim um símbolo, não é? Como eu disse, o símbolo do resgate moral, intelecto-moral de toda a humanidade. E a mensagem prossegue no Evangelho segundo o Espiritismo, afirmando que o Espiritismo reafirma sua palavra, sua de Jesus, e faz lembrar aos incrédulos os seus ensinamentos deturpados ao longo do tempo, conforme ele próprio prometera no Evangelho de João. Lembra que os homens se deixaram envolver pela impiedade e afirma que os bons espíritos estão unidos aos bons propósitos e intenções dos encarnados. A mensagem prossegue. Jesus de Nazaré demonstra a imensa piedade pelas nossas imperfeições e desatinos. Alerta que no cristianismo dos homens são deles os erros que nele se enraizaram. Atente, cristianismo dos homens, o cristianismo que aí está difundido e criado ao longo de todo o processo da Idade Média, é o cristianismo dos homens, não é o cristianismo do Cristo. Apela para que os espíritas se instruam e se amem, que se dediquem com abnegação e devotamento ao autoconhecimento e se libertem, pois o sentimento do dever cumprido vos dará, diz ele, vos dará repouso ao espírito e resignação. Allan Kardec sabia da importância desse momento. Vamos agora reproduzir e comentar alguns trechos do seu pensamento contidos em algumas obras da codificação. Abramos aspas. Os espíritos sabem perfeitamente, diz Kardec, em quem depositar confiança a propósito das coisas que não podem ser compreendidas por toda a gente. Naqueles que apresentem condições insatisfatórias, o ensino é bom, sempre moral, mas geralmente restrito a banalidades. A filosofia é o principal, não passando as manifestações de simples acessórios, isso é um alerta do próprio codificador. As pessoas priorizam e dão muito mais importância ao fenômeno, principalmente à mediunidade. Allan Kardec está dizendo que mediunidade é apenas um acessório. Ela deve ser muito mais estudada do que tem sido nas casas espíritas como um fenômeno da alma. Infelizmente, isso não acontece. A filosofia, portanto, é o principal. Essa filosofia lhes explica o que nenhuma outra filosofia foi capaz de explicar e lhe satisfaz a razão pela lógica,
preenchendo o vazio da dúvida, isto lhes basta. Eu me lembro de René Descartes e a sua dúvida metódica. Então, sem dúvida nenhuma que agora a dúvida foi preenchida com respostas plausíveis, lógicas e absolutamente corretas que estão na codificação, principalmente no Livro dos Espíritos, que é a sua filosofia. Ele diz: tenho adversários naturais nos inimigos do Espiritismo. Não penseis que me lastime, longe disso. Quanto maior é a animosidade deles, tanto mais ela comprova a importância que a doutrina assume aos seus olhos. Se fosse uma coisa sem consequência, uma dessas utopias que já nascem inviáveis, não lhe prestariam atenção nem a mim. Eu me lembro aqui, fazendo uma pausa na palavra de Allan Kardec, na criação das ideologias ao longo do final do século XIX e entrando no século XX. As ideologias também são humanas, são utopias que os homens criam para procurar compensar as imperfeições, os problemas, as dificuldades da sociedade. Na verdade, o Espiritismo é uma mensagem universal para todos e não depende de qualquer ideologia, muito menos socialismo, comunismo e qualquer outra. Não vedes escritos muito mais hostis que os meus quanto aos preconceitos e nos quais as expressões não são mais moderadas do que a ousadia dos pensamentos, que, no entanto, sem que, no entanto, digam uma única palavra? Dar-se-ia o mesmo com as doutrinas que procuro difundir se permanecesse restrita às folhas de um livro. Mas o que pode parecer mais surpreendente é que eu tenha adversários mesmo entre os adeptos do Espiritismo. Ora, é aqui que uma explicação se faz necessária. Entre os que adotam as ideias espíritas há, como sabeis, 3 categorias bem distintas. Primeira, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma consequência moral. Isso está vigente até os nossos dias atuais, a importância extremada que se dá aos médiuns e às palavras dos médiuns, principalmente os médiuns que fazem profetismo. Na verdade, o que ele quer dizer com isso? Que os fenômenos, como nós já lemos anteriormente as palavras dele, as deduções que ele tira, que os fenômenos não são mais importantes, e sim o estudo da filosofia espírita, porque a fenomenologia é temporal. Mesmo a fala dos médiuns é temporal e depende da sua cultura, das suas experiências pregressas em reencarnações passadas, bem como os espíritos que assessoram esses médiuns. Segundo, os que veem o lado moral, mas o aplicam aos outros e não a si próprios. O Espiritismo, a filosofia espírita é muito admirada pela sua moral íntegra, baseada no Evangelho do Cristo. Mas quantos de nós têm vivido essa moral? Quantos de nós têm vivido a ética espírita? Terceiro, os que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina, e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Estes, vós bem o sabeis, são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. Cristãos, leia-se aqui, com os ensinamentos originais de Jesus de Nazaré. Esta distinção é importante, porque explica bem as anomalias aparentes. Sem isso, seria difícil compreender-se a conduta de certas pessoas. Ora, o que reza essa moral? O que traz essa moral? Amai-vos uns aos outros. Perdoai os vossos inimigos. Retribui o mal com o bem. Não tenhais ódio, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Tais devem ser os sentimentos de um verdadeiro espírita, daquele que vê o fundo e não a forma, que põe o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém, pois não deseja o mal a ninguém e, com mais forte razão, não procura fazer o mal a quem quer que seja. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para ler uma passagem, mais uma vez, do pensamento de Allan Kardec, contido no livro Obras Póstumas. Nós vamos para o nosso momento de leitura.
pensamento de Allan Kardec também se estende ao livro Obras Póstumas. Diz Kardec que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. O homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Então nós estamos vendo aqui que não é apenas uma educação intelectual, é uma educação ético-moral. Além da satisfação que proporciona à sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes só de leve o roçarão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. Terá paz de espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede de honrarias e do supérfluo, pela febre de ambição, da inveja, do ciúme. Indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimentos lhe causarão elas, que antes lhe inspirarão piedade e não cólera. Evitando tudo que possa prejudicar o seu próximo por palavras e por atos, procurando ao invés fazer tudo que possa ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá com o seu contato. Garante a sua felicidade na vida futura, porque quanto mais ele se depurar, tanto mais se elevará na hierarquia dos seres inteligentes e cedo abandonará esta terra de provações por mundos superiores. Porquanto o mal que haja reparado nesta vida, não terá que o reparar em outras existências. Porquanto na erraticidade só encontrará seres amigos e simpáticos e não será atormentado pela visão incessante dos que contra ele tenham motivos de queixa. Allan Kardec. Como você bem viu, o pensamento de Allan Kardec continua atual, sempre será atual, porque Allan Kardec, o professor Rivaio, é um cidadão do mundo, um cidadão cósmico, e, portanto, todas as suas ideias são perfeitamente plausíveis e podem ser inseridas no nosso momento atual, no grande momento de resgate das nossas ideias e dos nossos compromissos que estamos vivendo nesse momento tão trágico da nossa transição. Transição essa que também é gloriosa, porque nós estamos buscando o entendimento, nós estamos buscando o nosso caminho, o caminho que vai ao encontro de Jesus, já que ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e junto com todos os seus enviados, os seus apóstolos, como Allan Kardec. Nós aproveitamos a oportunidade para mais uma vez convidar você para que se torne parceiro da Fundação Espírita André Luiz, que agrega a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio. Grande parte das equipes que trabalhamos aqui nas emissoras somos voluntários, porém a FIAL trabalha com equipes de profissionais cotidianamente, e por isso você está recebendo esse programa no seu lar com a qualidade que você merece. Portanto, nós estamos convidando você a fazer parte da nossa equipe. Faça sua contribuição hoje mesmo, ligando para o 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Vamos ficando por aqui, mas nós estaremos de volta na próxima semana. O Filosofando te aguarda. Até lá!